Bem-vindos ao Momento Terapêutico, esse momento especial que você reserva durante a sua semana para a gente estar junto, aprendendo cada vez mais. E hoje o nosso tema é muito importante. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa capacidade de flexibilizar. Sai daí não, eu volto já já. A flexibilidade costuma abrir espaço para movimento. Pessoas inflexíveis não conseguem mudança, não conseguem aprender novas coisas. Elas ficam extremamente rígidas, muito endurecidas. E aí, não havendo a flexibilidade, existe uma possibilidade muito maior de quebra. Por isso a flexibilidade ela é importante para a construção dos seus relacionamentos, para aquilo que você quer alcançar da vida. A flexibilidade nada mais é do que a capacidade de ser maleável, dobrável, ajustável, adaptável a uma circunstância que você não pode modificar. Isso é libertador. Quantas vezes você se depara diante de uma situação que você não tem como mudar e você enrijece, diz eu não aceito, isso não pode ser assim, e essa circunstância permanece porque está aleatória à sua vontade, ao seu desejo, e você, com a rigidez, acaba por se afastar daquilo ou adoecer ou desenvolver problemas graves emocionais em relação ao acontecido. Por isso a flexibilidade tem a função especial para o ser humano de ajustá-lo, de adaptá-lo, de fazer com que ele consiga viver com maior qualidade diante dos seus recursos e diante daquilo que o cerca. A flexibilidade ainda traz um fator muito significativo, que é o estímulo à criatividade. Você vai precisar, diante das circunstâncias, encontrar alternativas, saídas. Isso facilita o processo criativo, né? Ajuda você ao fortalecimento de suas competências, de suas capacidades. Dilene, como eu sei se eu sou flexível ou se eu sou rígido diante das circunstâncias que me acontecem? Vou fazer umas perguntas para você que você vai, a tua ficha, como se diz no popular, vai cair. Você tem dificuldades de fazer algo diferente daquilo que você está acostumado a fazer? Você tem dificuldade de mudar a sua ideia quando alguém apresenta uma ideia diferente para você? De pelo menos pensar na ideia do outro, analisar a ideia do outro e mudar um pouco o foco da sua ideia? Tem dificuldade? Então, observe que são questões simples, mas que se você tem dificuldade de flexibilizar, de ouvir o outro, de sentir o que o outro pensa, sente diferente de você e aceitar isso, você corre um risco muito grande de estar sendo rígido. E a rigidez é uma possibilidade de quebra muito grande. Então, é um perigo para a vida, é um perigo para os relacionamentos. O que eu preciso tranquilizar seu coração é que a flexibilidade é uma habilidade adquirida. Você pode aprender. Talvez lá na sua infância não foi muito fácil isso, seu pai era muito rígido, sua mãe muito dura. E diante de tantas regras, de tantos procedimentos, de tanta sistematização, você enrijeceu, porque você aprendeu que as coisas têm que ser muito em cima da linha, que o flexibilizar é fraqueza. Deixa eu falar uma coisa para você, chega aqui bem pertinho para você escutar. Fraqueza é a rigidez. Quando você flexibiliza, é porque você tem estrutura emocional suficiente para abrir espaço para uma nova ideia, para um novo aprendizado, para um novo conhecimento. Quando você não tem a capacidade de abrir a sua mente para um novo entendimento de algo e enrijece, endurece, isso é fraqueza. As suas inseguranças levam você a permanecer rígido nas suas ideias, tendo as coisas sob controle. E aí, isso sim podemos chamar de enfraquecimento emocional, enfraquecimento físico. Porque de verdade a força está na flexibilidade, na flexibilização. É claro que a flexibilidade vai depender de 3 fatores: do seu humor. Quando a gente está de bem com a vida, né, a gente fica de bem com todas as coisas, a gente tem mais facilidade de flexibilizar, tem mais facilidade de abrir exceções, de deixar a coisa rolar com mais facilidade. Então o humor exerce um papel
fundamental dentro desse processo. Um segundo aspecto são as nossas crenças, aquilo que eu acredito. Se eu acredito que as outras pessoas também têm ideias importantes, também podem compartilhar, se eu acredito que o outro tem muito a contribuir, que eu estou aqui para aprender, que as dificuldades podem me fazer mais fortes, isso tudo me dá a chance, a capacidade de flexibilizar. Mas se eu acredito que eu detenho a verdade, que eu sei todas as coisas, que eu não tenho nada a aprender, eu não abro espaço para flexibilizar, eu enrijeço. E isso vai me quebrar, mais cedo ou mais tarde. O terceiro aspecto que dificulta a flexibilização são os medos, as inseguranças. Muitas vezes nós estamos enfrentando medos muito grandiosos, assustadores. Medo de se perder de si mesmo, medo de não ser amado, medo de estar errado, medo de não fazer a coisa certa. Os medos são aprisionantes. Aprisionam você de flexibilizar, de se encurvar, de ser maleável e poder desenvolver o aprendizado. E isso vai trazer prejuízos para os seus relacionamentos, para o seu crescimento como indivíduo, para o seu aprendizado como pessoa. Então, é importante você ter isso bem definido na sua mente para tranquilizar a sua alma e fazer com que você esteja disposto a se adaptar, a se ajustar à realidade que você tem vivido. Essa disposição de adaptação pode soar para você como uma coisa assim, então eu cruzo os braços, Lene, e aceito tudo que vem. Não, ela é uma posição ativa. Ela é uma posição de atividade. Não é que você tem que cruzar os braços, sentar e aceitar tudo do jeito que vem. Ah, é assim, eu tenho que aceitar porque senão eu não sou flexível. Você pode dar a sua opinião, você pode emitir os seus pensamentos, você pode aprender com, você pode também influenciar positivamente os outros. É só não estar fechado para crescimento, para aprendizado, para novas ideias, para poder seguir adiante, para se tornar um ser humano melhor, para aprender a lidar com as outras pessoas e deixar e permitir explorar a sua melhor performance, o seu melhor lado, o seu aprendizado de si mesmo. Bom, eu quero agora dar o pulo do gato para você. 3 características, 3 questões bem importantes que podem te ajudar a flexibilizar. Primeiro, deixar ir. O apego é algo que muitas vezes nos aprisiona. Muitas vezes temos aquilo como uma verdade absoluta, mas o meu pai dizia isso, mas isso são palavras da minha mãe. Queridos, os nossos pais viveram em uma outra época, em um outro momento, sofreram as crenças, os medos e também sofreram com o processo educativo muito diferenciado do que a gente tem hoje. E todas essas crenças e processo diferenciado formou quem eles eram. Hoje você tem uma influência muito diferenciada, um crescimento diferenciado. É lógico que a gente traz um legado familiar, um legado dos nossos pais, mas você precisa exercer a coragem de deixar ir algumas coisas que hoje não são mais tão importantes, porque os tempos vão mudando, a sociedade vai mudando. Hoje você é uma pessoa que tem muito mais oportunidade que seus pais tiveram, os aprendizados são diferentes. Não estou mandando você excluir os aprendizados com seu pai, mas filtrar os aprendizados que você teve com seus pais, com seus avós e verificar o que se ajusta ainda aos dias de hoje e o que não está mais tão sob valência nos dias de hoje, porque isso pode trazer dificuldades para os seus relacionamentos. Então, deixar ir algumas coisas. Não se apegar, alguns estão agarrados a cactos, estão sendo machucados ali porque estão agarrados a conceitos, a ideias que não fazem mais sentido. É preciso renovação da mente, a Bíblia diz isso, que a sua mente seja renovada para que você possa descobrir qual seja o bom e agradável propósito de Deus. Então é importante que a gente permita a renovação da nossa mente. Segundo aspecto importante, não queira estar sempre certo. Isso é um processo de rigidez. Eu estou sempre com a verdade, eu sei o que eu quero, eu estou sempre seguro, eu estou sempre certo. Na minha opinião, isso é uma coisa assim de você querer ser Deus, sabe? E olha, a última pessoa, primeira e última pessoa que quis ser Deus foi precipitado lá do céu aqui para a terra. Então, vamos com calma. Você não está sempre certo. Muitas vezes você terá que aprender. Então, descola dessa ideia de que você tem que estar sempre com a razão, de que você tem que estar sempre certo, de que as coisas que você pensa e faz estão muito no auge e você sabe o que é melhor. Aprende, ouve, esteja disposto a ouvir. Esteja disposto a ouvir, isso é importante também. Terceiro aspecto é quando a flexibilidade não é bem-vinda, quando então você não deve flexibilizar. A gente tem visto o que fazer para flexibilizar, mas agora quando não é para flexibilizar, quando não é para abrir espaço, quando é para fechar e falar, isso aqui é necessário que seja assim. Quando está em jogo a sua integridade
integridade pessoal. Então, cuidado para não abrir exceções demais quando vai colocar em jogo a sua integridade. Outra forma de não flexibilizar é quando você está sendo obrigado a pensar, a agir igualzinho ao outro. Cada um tem seus pensamentos e suas ideias. Podemos ajustar, flexibilizar, mas é impossível que pensemos e agimos exatamente de acordo com o outro quer. Aí você se escraviza na visão do outro, você se escraviza no entendimento do outro e isso vai trazer prejuízos e mal para o seu relacionamento, para a sua própria vida. E um outro aspecto que você não pode flexibilizar é quando seus valores são violados, seus princípios são violados. Então não tem que abrir exceções. Princípios e valores são inegociáveis. Então, nada de abrir exceção sobre esses aspectos. Gostou do nosso conteúdo hoje? Então vem pra cá, aproveita, se inscreve no canal, coloca aí o sininho para você poder sempre receber o nosso alerta e mais. Compartilha, vai. Pode ser que tenham pessoas aí do seu relacionamento que precisem utilizar um pouquinho, saber um pouquinho desse conhecimento e é o jeito que você pode alcançá-las, colocando aí, ó, compartilhar, tá bom? É um prazer enorme estar aqui com você todas as terças-feiras, 6h45 para o Momento Terapêutico. Até semana que vem. Um beijo no coração e até lá.